Hey ho! Let's go! Aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Eu não venho aqui faz umas 3 semanas mais ou menos, eu tava um pouco resistente de gravar esse vídeo. Pra vocês que já me seguem, dá uma curtida nesse vídeo que vem bomba por aí. Vem bomba, mas com carinho, eu vou explicar por quê. Pra vocês que ainda não me seguem, dá uma olhadinha no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Chega mais que aqui tem. E o vídeo de hoje será sobre essa passagem do intelectual da mente e ir para o nosso coração. Eu percebo nos últimos anos, na verdade, da minha jornada, principalmente por conta do consumo de psicodélicos, que eu tô cada vez saindo do mundo intelectual, da mente, e indo mais para o coração. E eu também vejo nas minhas mentorias individuais, no meu grupo de mentoria, na minha prática da devoção, que o que as pessoas precisam não é mais conteúdo intelectual, não é mais bagagem para colocar ali na sua mente. As pessoas precisam ser acolhidas, a gente, todo mundo, todo ser humano da humanidade se beneficiaria de mais amor próprio e de mais acolhimento das pessoas em volta dela. Então eu vejo essa mudança, né, nas minhas mentorias e até no meu approach, por isso que tem sido difícil para mim vir aqui e gravar vídeo, porque eu vejo que às vezes eu dou umas picadas, né? Que eu tenho um arquétipo da cobra. Eu sou bem assim de cutucar, de provocar mesmo. E eu tenho questionado se esse realmente é o melhor approach para eu dar andamento aqui no meu canal. Obviamente que é parte da minha personalidade, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, não vou parar completamente, mas eu passo a olhar a minha própria jornada e eu vejo que eu consigo crescer muito mais quando eu sou acolhida pelas pessoas. Quando eu faço terapia, a minha terapeuta, ela me acolhe. E é daí que vem o meu crescimento. Não é ela me falando, não é ela me mandando um livro, não é ela me mandando um podcast, não é ela me falando que eu cresço mais. E aí eu tô num ponto onde eu tô plantando sementinhas dentro de vocês e eu queria fazer essa abertura, né, explicar pra vocês o que tá passando por dentro dessa minha persona nesse momento, por dentro da minha alma, e abrir em relação a essa transição de passar do mental, que é o masculino, e ir pro feminino, que é o coração. E aí, quando a gente fala do masculino, que é o mental, vocês vão assimilar muito, vão ressoar muito com isso, porque a gente tá numa sociedade hoje em dia que valoriza muito o mental. Então, quanto mais coisas você sabe, quanto mais certificados você tem, quanto mais bagagem, aquele monte de carga intelectual que você tem, mais você se considera uma pessoa inteligente. E eu vejo que inteligência, só o mental, sem a incorporação e integração de toda essa carga, não significa nada, porque não adianta eu ficar lendo vários livros, eu assistir vários podcasts e ficar repetindo várias coisas que eu ouvi sem integrar tudo aquilo. E a integração, ela está no coração. Ela está no corpo. E eu vejo essa mudança no meu dia a dia de passar mais a operar do level do meu coração. Até o conteúdo que eu assisto, eu vejo que tá mais centrado no coração. E eu já falei aqui várias vezes nos meus vídeos que o meu poder está no meu coração e não na minha mente. Então esse é um vídeo vulnerável, onde eu expresso para vocês aonde é que eu estou internamente. Eu sou muito transparente com o meu processo interior, né? Até porque a gente se conecta através dessa vulnerabilidade, da gente se abrindo para as pessoas, de contando para as pessoas aonde é que eu estou no meu caminho, né? E eu acabei desabafando com várias pessoas no círculo de mulheres ou pessoas em volta de mim mesmo, e eu vejo que todos nós estamos passando desse processo de sair da mente e ir para o coração. Então esse vídeo é um convite para sair um pouco do masculino e lembrando que não é ou um ou outro, não é aquele pensamento bem branco e preto, ou é esse ou o outro, certo e errado. É o caminho do meio, é o equilíbrio de achar essa dança da polaridade que a gente está, do masculino e do feminino. Mas o que eu vejo na sociedade de hoje em dia, e a razão pela qual eu tô num momento da minha vida que boto o pé no freio porque não dá pra continuar, que esse approach masculino e duro, sabe, e rígido não tá funcionando pra mim. E eu vejo que grande parte do meu trabalho é esse approach rígido. Então, se não está funcionando para mim, o que me faz pensar que vai funcionar para você também? E no meu círculo de mulheres eu tenho até a oportunidade de expressar mais esse meu lado feminino do coração, só que aqui, como eu sei que meu público é grande parte de homens, eu acabo sendo mais direta, reta, prática, rígida,
na mente. Então, essa passagem, né, do 3D, que é o masculino, para o 5D, que é o coração, é uma passagem que todos nós estamos fazendo na humanidade. E existem várias ondas de ascensão que estão acontecendo. Tem algumas pessoas que já estão operando completamente do coração e algumas pessoas que estão totalmente no intelecto. E aí eu venho aqui perguntar para você onde é que você está na sua jornada, porque não é escolher um ou outro. Tem a parte da quarta dimensão também, que a gente nunca fala. Todo mundo fala terceira dimensão, ai, tá na quinta dimensão. Ninguém fala da quarta dimensão. É quase como se a gente não soubesse aonde é que tá o caminho, né? Aonde é que tá esse mapa. E eu vou falar aqui um pouco dos meus insights, do que eu contemplei até então nas minhas meditações e o porquê que eu fiquei marinando esse assunto durante 3 semanas. É um vídeo que eu tô basicamente me forçando a fazer porque a máscara cai e eu vejo que eu tenho essa máscara de espetar, de provocar, de a energia do fogo, vamos fazer acontecer e bola pra frente, hey ho, let's go, e eu vejo que isso não tá sendo sustentável pra mim. E eu vejo que eu consigo expandir e crescer muito mais quando eu sou regada com amor, com carinho, e não que eu precise parar tudo que eu estou fazendo. Obviamente que toda essa carga intelectual que eu já aprendi até então vai ser muito útil para mim no meu caminho. E está sendo útil, não é como se eu escolho esse ou outro, não. Esse level de funcionar no coração, ele está funcionando em cima do 5D, né? Então tem o 3D, o 4D e o 5D, né? Que é a quinta dimensão. E o que é operar da quinta dimensão? É olhar o mundo de uma forma mais madura. E a gente pensa que maturidade às vezes está relacionada à inteligência. E essa maturidade eu vejo que está em a gente se acolher. A gente tá no level do coração, a gente ser amoroso com a gente, ser gentil, né? Aqui a gente usa a palavra gentle, ser mais assim soft, mais carinhoso, mais se tratar mesmo com mais paciência, sabe? E eu vejo que muitas pessoas que chegam até mim, eu quero mudar, eu quero fazer aquilo, e as pessoas não têm paciência com elas mesmas. E eu posso falar do meu próprio processo. Internamente, eu estou na mesma velocidade que a sociedade, que essa pressa, o tempo inteiro eu tenho que estar fazendo. Esses dias eu tava tomando um banho de banheira com rosas e tudo, e eu falei, nossa, e se eu ler na banheira? Aí eu falei, puta que eu pariu, Laísa, será que não tem como você simplesmente deitar na banheira, aproveitar a água e se conectar com as sensações das rosas e tudo? E aí eu vi que até quando eu estou descansando, eu quero ser produtiva. E aí eu vejo como é que essa sociedade masculina é empurrada goela abaixo para todos nós. Então todos nós estamos passando por esse processo. E eu não quero chegar ao ponto de burnout, de eu ter que... Porque o que acontece é que se a gente não desacelera, a vida força a gente a desacelerar. O universo tem uma sabedoria que se a gente estiver indo no caminho errado, uma hora a vida vai pegar, ela não pega a gente assim devagarzinho, ela arranca a gente desse mental e fala, filho, vem aqui, vamos botar o seu pé no chão. Porque quando a gente tá muito na mente, a gente tá viajando, tá? Basicamente, assim, outra dimensão. E a nossa mente, na verdade, ela já está elevada. Ela já evoluiu, já expandiu, já tá lá no não sei aonde. E aí, essa parte de ir pro coração não é só sair da mente e descer pro coração, é descer pro corpo. Quando eu me permito estar no meu feminino, eu sinto o gosto da comida. Eu aproveito o que tá acontecendo em volta de mim. Eu vou pra praia e eu sinto areia no meu pé. Não é uma coisa assim, pressa, tudo pressa. O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? É tipo aquela mentalidade de se eu não fizer nada, eu não tenho valor para a sociedade. Se eu não fizer nada, eu não sou ninguém. E a gente tá no mundo onde somos human doing. A gente não é human beings, a gente é human doings. Nós não somos seres humanos, somos fazeres humanos. E eu tô aqui pra te falar que independente se você não fizer absolutamente nada, você ainda assim tem valor. Você tem um lugar, você tem o direito de estar aqui, você tem direito a ter abundância na sua vida. E quando a gente opera do level do nosso coração, seja você homem ou mulher, os homens vão falar, ela vem ela com esse mimimi, eu vou parar de seguir essa mulher. Mas eu te falo para você, homem, também, que não é sustentável continuar nesse caminho estritamente da mente.
Eventualmente na sua vida alguma coisa vai acontecer onde o seu coração vai se quebrar, porque é a única forma do nosso coração se abrir se a gente não fizer esse trabalho interno, né? Ou a vida obriga a gente a sentar e passar a cultivar esse relacionamento com a gente mesmo, né? Mais amoroso, que é um relacionamento que a gente nunca foi ensinado a ter. Na nossa sociedade de hoje em dia, eu falei aqui várias vezes, já se eu for numa entrevista de trabalho, ninguém quer saber se eu sou gente fina, ninguém quer saber se eu tenho um coração bom, nossa, essa Laís é um amor, não, ninguém quer saber. Você pode fazer isso de forma bem eficiente, robótica, então eu te contrato. E aí a gente passou a pensar que o nosso valor como ser humano vem das coisas que a gente faz e não de quem a gente é. E estar no nosso coração é descobrir valores além do superficial. Tá, você pode funcionar igual um robô, você pode produzir não sei quantas coisas, aí você vê que essa parte do mental é bem na parte de produção em massa, efetividade, vamos fazer as coisas acontecer, e obviamente isso é necessário, é o balanço dos dois, mas eu quero falar um pouco mais do que é operar no level do coração. E quando a gente integra todos esses pensamentos, né, essa carga mental que a gente, principalmente a gente, tem o ego espiritual, que vem desse excesso de carga mental. E o que eu tô fazendo? Eu tô lendo vários livros, mas como é que eu estou aplicando tudo isso no meu dia a dia? E, inclusive, os psicodélicos são uma ótima ferramenta para abrir o coração, né? O MDMA, que não é um psicodélico, é um dos melhores para trabalhar no level do coração. Mas eu vejo que conforme eu vou avançando nessa integração dessa carga mental, intelectual, e vou integrando mais isso no level do meu corpo, eu acabo achando uma compaixão maior comigo mesma, primeiramente. Esse que tá o negócio. Não é tá no level do coração e ser mais amoroso com as pessoas em volta de você. É ser amoroso primeiramente com você mesmo, é se acolher, é ver que você tá passando por essas coisas e se você continuar batendo na parede do level mental, uma hora você vai se quebrar inteiro. Então, quando a gente está no nosso coração e a gente se acolhe, porque existe uma criança interna dentro de todos nós seres humanos, a não ser que você tenha atingido a iluminação, o que não acho que é o caso, né? Raras as pessoas que atingiram a iluminação, mas eu vejo que até os gurus que seguiram nesse level da mente, eventualmente na vida deles, eles tiveram que trabalhar no level do coração para realmente atingir levels mais profundos de iluminação. E existem levels de iluminação. Não é tipo, o Eckhart Tolle tá iluminado, é tipo bem preto e branco, aquele... Não é todo mundo que tá iluminado. Existem levels de iluminação, de enlightenment. O Osho estava num level, o Eckhart Tolle estava no outro level, o Dalai Lama, a gente pode ver que ele ainda está bem preso nos valores azuis, né, da dinâmica do espiral, que ele é bem estrito, religioso, representa sexualidade. E falando de sexualidade, estar no nosso coração é a gente trazer essa força vital do nosso corpo, é estar no corpo, é estar nos sentidos, é sentir o cheiro, é ouvir, é olhar as pessoas nos olhos. Eu tenho percebido quando eu vou no mercado, às vezes, perguntar pra pessoa que tá me atendendo como é que ela tá, como é que foi o dia dela. E como é que a gente, aonde é que a gente perdeu esse level de conexão com as pessoas na sociedade de hoje em dia. Mas voltando no level do coração, quando a gente acolhe essa criança interna, quando a gente passa a operar do level do coração, quando a gente se acolhe, né? Se acolhe a gente mesmo, nem a criança interna, a gente se acolhe. Se eu tô vendo, nossa, Laísa, você tá de novo procrastinando, puta que eu pariu, Laísa, tem como você get your shit together, faz as coisas logo, vamos, o tempo tá passando. Tem como eu olhar e ver que, nossa, Laísa, isso realmente não tá funcionando pra você. Esse approach, essa voz interna deu me julgando e me empurrando contra a parede nesse level intelectual não está sendo sustentável. Aí eu vejo essa monkey mind, né? Esse chat interno de eu falando comigo mesmo não é sustentável. E eu tô aqui pra falar pra você que eu cansei, eu tô exausta. Eu estou cansada. Nessas últimas 3 semanas eu estou me obrigando a não fazer absolutamente nada. Eu vou pra praia sem meu celular, eu fico sem fazer nada, eu deito no sofá às vezes, porque me dá essa ansiedade que eu acho que eu tinha que estar fazendo 50 mil coisas, eu deito no sofá e eu me dou o direito de não fazer absolutamente nada. E quando a gente acolhe o nosso coração, e é engraçado, eu falando do coração e toda essa energia toda, ainda tô no mental, mas é um processo, né? A gente não tá procurando a perfeição aqui, estamos praticando ser um ser humano nesse mundo que é bem difícil.
É bem difícil. Então, quando a gente passa a operar do coração, a primeira coisa que acontece é que a gente se acolhe. A gente acolhe as nossas dores, a gente acolhe os nossos desafios, a gente passa a ter mais compaixão com a gente e desse acolhimento vem uma outra visão em relação ao mundo. E eu vejo pessoas que eu sigo, a Blue é uma delas, Blue of Earth, se vocês quiserem achar ela no Instagram. Eu vejo que ela tá operando na quinta dimensão. Ela tá operando porque quando ela apresenta as pessoas no podcast dela, ela vê tudo que existe de bom dentro daquela pessoa. Ela vê assim, ela toca no coração da pessoa. E aí eu falei, será que ela só atrai pessoas boas? Não, é que ela já se acolheu e ela tem uma visão mais madura. Ela tem uma visão mais madura mesmo das pessoas em volta dela. E ela consegue ver aonde é que as pessoas estão internamente e como ela se acolheu, ela consegue ter compaixão e amor com as pessoas em volta dela. E pra mim, esse é o meu foco. Vocês vão assistir meus vídeos hoje, daqui 5 anos vocês vão voltar e vocês vão ver que eu vou estar falando muito mais de amor do que eu tô falando de outras coisas, sabe? Porque operar do level do coração, pelo menos pra mim, radicalizou a minha vida, sabe? A minha prática da devoção radicalizou a minha vida, mudou a minha vida assim da água pro vinho, me deu um direcionamento. Eu tomei cogumelo 2 dias atrás e eu não senti medo nenhum. Eu não senti medo porque parece que a máscara caiu, sabe? Eu me acolho, se aparecer alguma coisa, eu vou me acolher. Não é aquele negócio, se aparecer alguma coisa, vai ser horrível porque eu tenho que me consertar. E estar no coração é ver que eu tenho várias coisas a trabalhar dentro de mim, mas eu sou perfeita do jeito que eu sou. Até porque não vai chegar um momento na minha vida onde eu vou ser perfeita. E eu não vou esperar esse momento chegar para eu começar a me amar e me permitir e me acolher e ser eu mesma. Então, quando a gente começa a operar no level do coração, a gente enxerga as pessoas com outras lentes. A gente enxerga as pessoas com uma lente mais madura, uma lente mais elevada. O que a gente está fazendo nesse processo? A gente está elevando a nossa mente. O que significa elevar? Significa você ver de lá de cima. Então eu consigo ver que eu tenho uma criança interna dentro de mim. E aí, será que eu posso acolher essa criança ou eu vou bater nela? E a minha psicóloga sempre fala, Laísa, você tá com as chibatadas em cima de você, o chicotinho, o chicotinho. E esse chicotinho vem desse approach extremamente masculino. Vai, Laísa, faz o negócio logo, grava esse vídeo logo. Por isso que eu me permiti não gravar nenhum vídeo por 3 semanas. Eu me permiti. Se você não tá pronta, eu não vou me empurrar. Aí esses dias eu falei, eu devia tomar modafinil, Ritalina, empurra aí, vamos fazer o negócio acontecer. E eu vi que não é sobre produtividade. Não é sobre quantos followers que eu tenho. É sobre o quão alinhada eu estou comigo. Qual que é a minha intenção por trás de tudo isso? Eu só quero produzir conteúdo? Eu quero quantidade de pessoas ou eu quero qualidade? Ou eu quero botar um conteúdo que seja substancial, que realmente vai afetar a vida das pessoas, sabe? E eu vejo que desse acolhimento eu passei a ter mais paciência com as pessoas. E não que eu sou perfeita, que eu já tô operando do level do coração, é tudo um processo lento, né, que eu tenho que ter paciência comigo, eu estou tendo paciência comigo. Mas esse amor em relação ao meu processo, e esse acolhimento, e essa compaixão, e esse approach mais carinhoso comigo mesma, me faz ver o mundo de outra forma. E eu entendo que as pessoas estão no processo delas. Quando eu tenho essa visão mais elevada e mais madura, eu vejo que fulano tá se comportando daquele jeito porque falta amor na vida da pessoa. Aí quem sou eu para vir explicar o meu método que é mental e a pessoa fala, você tem que mudar isso? Nunca! Ninguém mudou por conta de alguma coisa mental. As pessoas mudam quando a gente acolhe elas. E obviamente que talvez é igual aquelas pessoas de fitness, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Que, é porque a pessoa ainda não aprendeu a minha receita fit, por isso que ela não emagreceu. Não, meu filho. A pessoa não emagreceu porque ela passou por abuso sexual quando ela era pequena. E você falando da sua receita fit não vai mudar nada na vida dela. Agora, se você falar, fulano, eu tô aqui com você, eu também já passei por abuso, por isso que eu tive problemas com o meu peso e por isso que eu tive essa jornada toda de fitness, de fazer receita fitness, eu me acolhi. E aí eu vejo que as pessoas mudam muito mais quando eu providencio um local seguro para elas serem quem elas são. Não quando eu falo, hey fulano, você não tá fazendo o que eu te falei para fazer.
E aí eu vejo muitas pessoas chegando até mim e, de certa forma, eu achava que, eu vou aplicar meu método. Não que meu método seja... Eu tenho partes do meu método que é focado só em amor e em acolhimento também. A prática da devoção é o primeiro passo do meu método. Se você não fizer isso, por quê? O que eu ensino na prática da devoção? Eu te ensino a se acolher, porque eu não quero que você fique pendurado em mim. Minha mentoria tem 3 meses. Depois desses 3 meses, se eu te der o peixe, como é que você vai comer depois? Então eu te dou as ferramentas. Mas eu vejo que eu pensava que muitas pessoas iam chegar até mim na minha mentoria individual e eu ia acender esse fogo na pessoa e ela ia começar a mudar a vida dela, tudo. E eu me vejo muito mais acolhendo as pessoas do que tacando fogo inicial para elas começarem algo na vida dela. E o que é engraçado, porque uma vez que eu acolho as pessoas, elas têm esse fogo inicial. E essa motivação das coisas que você quer fazer na sua vida, ela vem desse acolhimento interno, de operar do seu coração, de ver que, tipo, por exemplo, se eu vejo que eu tô procrastinando em relação a alguma coisa e eu não quero fazer aquilo, esse approach duro de tipo, Laísa, pelo amor de Deus, né, você já ficou procrastinando um tempão, você vai procrastinar mais? Eu vou continuar procrastinando, porque muito disso é parte do inconsciente. Então, quando eu falo aqui com você, o Bruce Lipton fala, 95% das nossas ações são inconscientes, somente 5% é consciente. Então é uma pessoa tentando arrastar um elefante. E eu vejo que esse inconsciente vem do coletivo, vem às vezes do que a gente aprendeu na nossa família. Meus pais não ficavam falando, ai Laísa, você é muito poderosa, você pode fazer tudo o que você quiser. Não, nunca me foi falado isso. Aí eu vejo que esse toque interno que a minha família teve comigo, que a sociedade teve comigo, não é sustentável. E aí eu falo, será que eu posso começar a me tratar com mais amor? E aí eu vejo que eu mudo muito mais. E aí eu começo a expandir muito mais. Aí eu me abro para a vida. E eu vejo que tem sessões de mentoria individual, que eu tô ali, eu tenho completa noção que eu tô ali abrindo um espaço seguro para a pessoa chorar, para a pessoa falar do que ela tá passando e de acolhimento. Será que eu posso parar um pouco na minha mentoria individual e me conectar olho a olho com a pessoa que tá na minha frente, ao invés de ficar ali na minha mente querendo dar um monte de ferramenta que a pessoa nem vai saber usar porque ela precisa se acolher. E as pessoas falam, mas para você amar os outros, você tem que se amar primeiro. E a gente tá no mundo de comunidade, a gente não tá isolado. A gente tem pessoas em volta da gente. Então eu tô aqui para falar que esse processo de operar do level do seu coração, de ver o melhor nas pessoas, de ver o lado bom, de puxar aquelas características da pessoa, sabe? De enxergar, às vezes, que é isso basicamente que eu faço na minha mentoria individual, em tudo na minha vida, eu vejo o potencial das pessoas. E às vezes eu penso que elas não estão chegando no potencial delas porque elas ainda não aprenderam sobre o livro tal, sobre o método tal, sobre a ferramenta tal. E eu vejo que o que ela precisa é de adubo especial, é de uma água especial. E o que é essa água? É amor. É amor, é uma coisa tão básica, é tão clichê, mas se você vê na sua jornada, não é sustentável ficar com esse approach. E aí a gente vem fazer essa reconstrução interna, porque isso acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente está numa sociedade onde 99% das pessoas operam do level da mente. Tá todo mundo na terceira dimensão. E aí eu quero falar um pouco dessa transição da terceira dimensão para a quinta dimensão. Isso que eu tô falando aqui saiu do vídeo do Matt Kahn. Se vocês quiserem, eu posso postar, eu vou deixar aqui embaixo. E ele fala que a terceira dimensão é essa carga mental, né? Do ego espiritual, que você já leu tudo quanto é livro, e aí você carrega todo... Tipo, a mulher falando esses dias no Círculo das Mulheres, mas eu já tô 10 anos nesse caminho da espiritualidade. E daí, se você não abriu o seu coração ainda, para que é que você usa todo esse conteúdo que você tá aprendendo no mental, mas você ainda não integrou? Uma pessoa que integrou aquilo no level do coração, ela não fica jogando na cara. Não fico jogando na cara, olha, eu uso psicodélicos faz 7 anos, eu já sei de tudo. Não, eu sou humilde quando se trata de psicodélicos, porque eu sei que, por mais que eu tenha usado psicodélicos por 7 anos, eu só tô colocando o pezinho, eu não mergulhei completamente igual o Terence McKenna. Então, até o Terence McKenna tinha essa humildade de falar que os cogumelos eram muito poderosos, que quando ele tomava, ele ficava naquela posição
de humildade, porque ele tinha muito que aprender. E aí vem a parte de quando essa carga mental, ela atrapalha a gente, da gente criar esse ego espiritual, achar que a gente sabe tudo, achar que a gente é superior aos nossos pais, achar que a gente é superior ao mendigo que anda lá na rua, achar que a gente é superior às pessoas que ganham menos que a gente, às pessoas que estão sofrendo mais que a gente. E a verdade é que todos nós estamos sofrendo em um level ou em outro. Mas essa transição do mental, que é a terceira dimensão, para a quinta dimensão, que é o coração, existe a quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é abrir o chakra do terceiro olho e abrir o chakra da garganta. Para abrir o chakra do terceiro olho, a gente precisa ficar em silêncio. E não só a gente precisa ficar em silêncio, mas a gente precisa ficar paradinho. E aí o que é isso? É a meditação. É a meditação. É a gente ter a capacidade de sentar, parar a mãozinha, respirar fundo, se conectar com a respiração, porque sem a respiração a gente não chega em lugar nenhum. Grande parte de ficar nesse mental é essa respiração o tempo inteiro. Quinta dimensão. Tá, mas falando da quarta dimensão. A quarta dimensão é ficar em silêncio para que a gente consiga enxergar outra perspectiva. Esse é um passo, né, da quarta dimensão. Outro passo da quarta dimensão é o chakra da garganta. É a gente usar a nossa voz. É quando alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente se comunicar. E quando eu falo usar a nossa voz, parece bem assim, né? Bem duro, bem grosso. Não, usar a sua voz significa abrir a sua boca quando é necessário. E não de uma forma desrespeitosa. É tipo, eu agora tive um super... A gente pensa que quando tá tudo bem, alguma coisa acontece. No Burning Man, eu usei a minha voz porque eu vi o machismo e eu, como mulher, eu me nego a ficar de boca fechada. Eu, como mulher, nessa sociedade, na posição que eu tô hoje, e vocês, homens ou mulheres, que vocês calam a boca quando vocês veem injustiça, eu não tô falando aqui pra ser ativista, mas se a pessoa tá na minha roda de amigos e ela faz uma piadinha machista, ou ela abusa do poder dela por ela ser homem, do patriarcado, eu vou abrir a minha boca. Isso é grande parte de passar a funcionar do level do coração. É eu abrir a minha boca quando é necessário, de forma respeitosa, né? Comunicação não violenta. Tem um livro que eu vou indicar aqui embaixo, tenho que anotar tudo isso que eu tô indicando. Comunicação não violenta. Se você for ver, né, aí a gente entra na dinâmica da espiral. Dependendo, por exemplo, o estágio azul, existe bastante violência no estágio azul, que é, grande parte do Brasil está no estágio azul, principalmente no interior do Brasil. O estágio azul, as pessoas valorizam país, valorizam patriotismo, valorizam religião. E as pessoas no estágio azul, elas ainda não aprenderam a argumentar, a usar a voz delas. E aí, é igual uma criança que não sabe usar as palavras, ela vai bater, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai ser mais agressiva. E aí a gente se encontra como seres humanos, adultos, mas ainda com essa criança interna que não sabe usar a voz, não sabe argumentar, não sabe ter um conflito pacífico. Uma comunicação não violenta. E aí, falando novamente da dinâmica da espiral, pessoas que estão no estágio azul, e aí a gente vê o estágio laranja, o estágio vermelho, que é o de gangues, e o estágio purple, né, o roxo, que é o de tribos. Quanto mais você vai passando na dinâmica da espiral, mais o intelecto vai evoluindo, e o coração, e com esse intelecto evoluído e esse coração integrado, a comunicação passa a ser mais pacífica. A gente começa a argumentar melhor e ter a capacidade de entender o outro indivíduo que está na nossa frente. Aí a gente vê o estágio roxo, que são as tribos. O que eles fazem quando eles têm algum conflito? Eles nem falam, eles nem abrem a boca. Muitas vezes eles não sabem o dialeto, né? Linguagem é tudo. Terence McKenna falava, linguagem é tudo. Então, por que eles não sabem se comunicar pacificamente? Pá! Arco e flecha, pá, pá, pá. Tem tribos que nunca tiveram contato com outros humanos, arco e flecha mata todo mundo. Aí teve até uma história de um cara que ele foi pregar a palavra, ele levou a Bíblia para essa ilha no meio do nada, com um monte de indígena que nunca tinha tido contato, ele foi pregar a palavra lá. Mataram ele, o cara morreu. Por quê? Porque
Primeiramente que ele nem falava a mesma língua dos indígenas, ele queria falar de Deus, que é o estágio azul. Mas voltando novamente, o estágio roxo são as tribos, não existe linguagem. Muitas vezes eles não conseguem nem se comunicar porque o dialeto é outro, né? A linguagem é outra. Aí vem o estágio vermelho, que são as gangues. É favela, na favela, máfia, é violência. Por que é violência? Porque a pessoa é incapaz de se comunicar. Aí depois vem o estágio azul, que é o da religião. Ou é a minha religião ou morre, né? Igual muitos conflitos que existem no mundo de hoje, as guerras vêm do estágio azul. No Islã, no Brasil mesmo, vocês podem ver um defendendo o seu lado, bem pensamento preto e branco, não vê que existe um espectro de pensamentos e existem várias formas de pensar, e a incapacidade de conseguir compreender o level intelectual da outra pessoa, ou de conseguir se comunicar sem violência, uma comunicação pacífica, resolver conflito. Qual que é a nossa capacidade de resolver conflito? Né? Ver qual que é a sua capacidade de se comunicar com as pessoas em volta de você. E aí vem o estágio azul, que é o da religião, aí já começa o estágio laranja, que as pessoas, é o level do intelecto, é desenvolvimento pessoal, é eu aprender a me comunicar, é eu entender como é que as pessoas funcionam, inteligência emocional, e aí com isso a gente vai ganhando um conhecimento melhor. Aí depois vem o estágio verde, que é o estágio do coração, né? Que muitas pessoas tentam negar o estágio verde. Não, isso é muito mimimi, eu quero ir direto pro amarelo. Não, é necessário abrir o seu coração, que é o estágio verde da dinâmica da espiral. E conforme a gente vai passando na dinâmica da espiral, o estágio amarelo, que eu sou fascinada com o estágio amarelo, é a nossa capacidade de conversar com as pessoas, de argumentar, de expressar a nossa opinião, de não tentar impor o meu pensamento na outra pessoa. Se eu sou de uma religião e a pessoa é de outra, hoje em dia, se eu converso com pessoas que votam no Trump. E aí eu não fico tentando provar o meu ponto. Eu respeito que a pessoa tem o direito de ter a opinião dela. E eu não fico tentando explicar para ela que o Trump não é bom. Eu respeito a opinião dela. Eu sou capaz de entender que a pessoa tem o direito de ter a opinião dela, que eu não tenho o direito de mudar a opinião dela. Aí eu saio um pouco, é a capacidade de sair da situação e enxergar, né? O Matt Kahn fala, se você soubesse o quão profundamente as pessoas estão sofrendo, a ação delas, o comportamento delas não te surpreenderia. Vou falar de novo. Se você soubesse o quão profundamente as pessoas estão sofrendo, o comportamento delas não te surpreenderia. Aí você começa a ver quem é quem na fila do pão, onde é que as pessoas estão na dinâmica da espiral, quanto é que a pessoa já integrou. Aí você vai conversar com as pessoas que são extremamente intelectuais, primeiramente que a pessoa já pensa que ela é melhor que você. E aí você tá lá, conectar com o coração é você tá mais conectado energeticamente com o seu sistema interno, sabe? Com a sua intuição, com o seu sistema nervoso. E conforme a gente vai passando na dinâmica da espiral, a gente vai relaxando o nosso sistema nervoso. E essa necessidade de provar o seu ponto de vista, de querer estar certo, vai diminuindo. Porque você começa a entender que a pessoa internamente tá onde ela tá. Que você não precisa mudar ela. Que todos nós, na verdade, somos diferentes, né? Que é a dinâmica da espiral, é ter a capacidade de ver todos os pontos de vista. Não é sobre a tribo, não é sobre a gangue, não é sobre a religião, não é sobre a ciência, que é o estágio laranja, não é sobre paz e amor, é sobre pegar todos os pontos de vista. E o primeiro estágio que está consciente que existem várias perspectivas e eu não preciso escolher uma só e nem defender a minha, é o estágio amarelo da dinâmica da espiral. E eu vi que esse foi um dos vídeos menos assistidos do meu canal, então eu recomendo assistir, integrar o estágio amarelo da dinâmica da espiral, porque é ali que você vai começar a entender que todo mundo tem a religião diferente. E isso é o que faz a gente ser tão diferente. Esse que é o fascínio de ser um ser humano, da gente ser tudo diferente. Imagine se a gente fosse todo mesmo. Qual seria a graça de viver num mundo onde todo mundo pensa igual a mim? E hoje em dia, quando eu converso com as pessoas e eu vejo que elas votam em Trump, votam em Bolsonaro, eu converso com as pessoas, eu quero ouvir a perspectiva dela. Eu não acho que ela é menos do que eu porque ela tem uma perspectiva diferente de mim. Então, integrar esse coração, né, é ter a capacidade de argumentar as suas ideias, é participar
de uma conversa para fins de crescimento pessoal, de evolução, de expansão. Olha que legal, eu tenho todas essas ideias e perspectivas, mas tem essa outra pessoa, e aí, se ela vota em Trump, eu nem quero conversar com ela. Não, é uma outra pessoa que ela tem um conhecimento acadêmico, ela tem várias coisas interessantes, ela tem as experiências de vida dela, tem como eu sentar pacificamente e conversar com aquela pessoa sem botar ela num lugar inferior a mim e aprender com aquela pessoa, porque esse é a mente do aprendiz, de ver que a gente tem muito a aprender com todo mundo, seja um mendigo, seja a mulher que limpa, seja todo mundo. Nós todos estamos nessa jornada de ser um ser humano. E a nossa incapacidade de se comunicar faz com que a gente se torne pessoas violentas. E aí vem a necessidade da gente descer para o level do coração e entender e respeitar aonde as pessoas estão. Uma das características do estágio amarelo da dinâmica da espiral é você ter condições de encontrar as pessoas aonde elas estão. Não encontrar as pessoas aonde você está, encontrar as pessoas aonde elas estão. Meu pai ama falar sobre política. Será que tem como eu ter uma conversa pacífica com meu pai, mesmo ele tendo uma opinião política diferente de mim? Ou eu tenho que impor a minha opinião política em cima dele? E saber me comunicar também. Pai, eu não quero conversar sobre política. Aí ele tenta enfiar a política. Aí eu repito de novo. Pai, lembra que eu não gosto de conversar sobre política? Não é que eu não gosto de conversar sobre política, mas eu não gosto de conversar sobre política com ele porque ele tem essa incapacidade de respeitar a minha opinião. E ele quer impor a opinião dele em mim. É onde ele está e é tudo bem. Eu não preciso mostrar pra ele, eu não preciso puxar ele pro estágio amarelo, porque eu sei que ele tá no estágio azul e ele ainda precisa passar pelo laranja, ele ainda precisa passar pro verde pra ele saber o que eu tô falando. Então não tem como eu puxar uma pessoa, ninguém escapa de um estágio e vai pular lá no outro. Ninguém escapa. A gente faz isso através de psicodélicos. O psicodélico ele te tira e ele te joga lá pro outro, mas depois você volta pra onde você tava. E se você não sabe integrar, você vai ficar onde você tava. Se você é incapaz de digerir, de integrar a sua experiência, de trazer tudo isso que você aprendeu para o seu dia a dia, para o seu corpo, incorporar no seu dia a dia, não adianta nada. Você visitou Deus, você descobriu que você é Deus também, mas aí você volta a ser um ser humano, uma formiguinha nessa humanidade aqui. Então, eu sei aonde é que são as conversas. Eu sei que com meu pai eu não posso conversar sobre política. Isso veio de eu estudar comunicação não violenta e ver que eu sempre brigo com meu pai quando eu falo sobre política. Como é que será? Não, eu nem vou mais conversar com ele porque não tem espaço. Não, eu quero ter um relacionamento com meu pai. Eu quero conversar com ele. A gente pode falar de várias outras coisas. Ele gosta de falar de cavalo, de animais, de cobras. Ele gosta de falar de espiritualidade. Tem vários assuntos que a gente pode crescer um com o outro. Que ele tem várias coisas pra me ensinar. Ele é mais velho do que eu, sabe? E não só porque ele, mas todo mundo tem algo a me ensinar, né? Os mensageiros de Deus tá em todo mundo. Deus fala através das pessoas. E aí eu vejo essa incapacidade da gente encontrar as pessoas onde elas estão. De saber que meu pai tá no estágio azul e talvez ele vai ficar no estágio azul até o final dessa vida. Na próxima vida ele vai passar. Tem partes dele que estão no estágio laranja e ok. Mas não vou tentar trazer ele pro estágio amarelo. Então não deixe toda essa bagagem intelectual te tornar uma pessoa mesquinha e snob, achando que você é melhor que os outros. E aí vem a parte da humildade, né? Se relaxa, se acalma, integra, vai pra dentro de você, porque se toda essa carga que você tá aprendendo no level intelectual, se ela não tá te ajudando a se tratar melhor, a você ter um talk interno, como é que fala, gente? Chat, né? Um internal chat. Internal talk, uma conversa interna com você mesmo, que é mais passiva, e aí você vê que essa comunicação não violenta, não só em relação com os outros, mas em relação a nós. Igual bater numa criança. Quando foi que bater numa criança adiantou? E bateram em mim quando eu era pequena, mas eu vejo que existem outras formas de comunicar hoje em dia. Se eu tiver filho, eu não vou bater nos meus filhos. Eu já estudei bastante comunicação não violenta, eu entendo. As crianças, por sinal, elas não têm o lobo frontal desenvolvido, elas não têm a parte onde elas conseguem desenvolver o que está acontecendo para pensar, para fazer sentido do que está acontecendo. Então não tem como eu forçar ali no pulso que a criança tem a mesma mentalidade que eu. E eu vejo que a gente faz isso com as pessoas em volta da gente. Muitas pessoas têm uma criança interna dentro delas, que precisa ser acolhida. E porque ela se trata de uma maneira muito grossa nesse internal talk, ela não sabe me tratar bem. E aí eu vejo onde a pessoa tá, e é ok onde ela tá.
Será que eu vou descer no level dela e eu vou voltar naquela minha criança interna para me comunicar com ela? Ah, ela me bateu, eu vou bater de volta? Ou será que eu posso ser the big person, né? Que a gente fala, será que eu posso ser o adulto da situação? E ver que, ó, fulano, eu não vou conversar com você. Sabe, várias conversas, tem conversa que eu vejo que a pessoa só quer provar o ponto dela. Eu não tenho interesse em participar de conversas onde eu vejo que a pessoa está tentando impor o pensamento dela em mim. Porque, para mim, o fascínio de ser humano é o fato de que somos diferentes. Né? A diversidade de pessoas, de cores, de sabores, sabe, de música, tudo diferente. A gente tudo diferente. E se a gente não tem capacidade de apreciar essas diferenças e aprender um com o outro, de agregar coisas mesmo na nossa vida, sabe? Se a gente não tem a humildade de descer ali, sabe, de ficar naquele lugar maduro, de ver. E aí tem pessoas que tentam me provar, que querem mudar a minha mente. E eu sou muito maleável, minha mente é flexível. Se uma pessoa começa a falar de alienígena, eu escuto a história inteira, porque pra mim, quanto mais diversa a pessoa, mais interessante eu tô, porque eu quero ter mais perspectivas. O estágio amarelo é sobre ter mais perspectivas. E aí, será que tem como a gente ser a pessoa madura? E às vezes, quando a gente tá participando de uma conversa onde o desejo da pessoa é estar certo, o desejo da pessoa não é crescer. O desejo da pessoa é estar certo. Será que tem como a gente descer para o nosso coração e ver, poxa, essa pessoa não foi ouvida quando ela era pequena, ela nunca acolheu a criança interna e até hoje ela tem a necessidade de se provar e de estar certo. E aí eu falo, fulano, eu não tô gostando dessa conversa. Não tô gostando, eu prefiro não conversar. Então, se eu vejo que eu tô numa conversa onde a pessoa tá tentando me provar o ponto dela e ela tá querendo que eu tenha a mesma opinião que ela, eu não dou continuidade na conversa. Só que eu já aprendi de uma maneira de, não, fulano, isso daí que você tá falando, não, nada a ver, deixa eu ficar com a minha... Não, eu falo, a conversa não tá indo pra uma... Várias vezes, esses dias minha mãe falando comigo, eu falo, mãe, não tô gostando dessa conversa, deixa eu ir lá. Segue minha vida. Quando eu tiver uma mentalidade melhor, mais madura, aí eu vou conversar com ela de novo. Então, descer pro nosso coração, né, que... Principalmente as mulheres, o feminino está no processo de ascensão. Não. Homens e mulheres estamos no processo de descer para o nosso coração, de sair do mental e ir para o nosso coração. Descer do mental, né? E ir para o nosso coração e para o nosso corpo. E começar a conversar com as pessoas com esse sexto sentido, que é o nosso compasso interno da intuição de como é que eu me sinto em volta dessas pessoas. Não aqui, olha. Será que ela sabe? O que será que essa pessoa tá falando? A gente analisa tudo intelectualmente. Será que tem como eu começar a analisar do meu coração? Como é que eu me sinto em volta dessa pessoa? Quais eu acho que são as intenções dessa pessoa? Tem um exercício aqui rápido pra você. Quando você está conversando com alguém, alguma pessoa que você conhece, que você não sabe qual é que é a da pessoa, porque você ainda tá tentando analisar aqui, ó. Toca no seu coração e sente qual que é a intenção dessa pessoa comigo. Pergunta pro seu coração. Qual que é a intenção dessa pessoa comigo? E aí seu coração vai te dar as respostas. Mas a gente tá tão acostumado a funcionar daqui que a gente não vai pro coração. Então, é um novo modo de operar, é um sistema de operação, assim, completamente diferente, é uma quebra de paradigma. Eu comi cogumelo 2 dias atrás, a máscara caiu, eu tava na frente do espelho e eu vi que eu não conseguia gravar vídeo porque a máscara caiu. Como é que eu vou me apresentar aqui como uma pessoa mais amorosa? Depois de tanto tempo picando várias pessoas, a galera toda. Aí, de repente, eu venho, Laísa, nossa, tá paz e amor agora. E não é um processo que eu tô passando, mas eu acho importante eu vir aqui e contar pra vocês de como é que tem sido essa passagem, né? Essa transição, porque eu sei que eu ainda não cheguei lá, mas eu me vejo mais calma, mais paciente, né? E vamos falar um pouco das características do feminino. Estar no seu coração é se permitir descansar. O masculino tá sempre fazendo, produzindo, tentando provar que eu tenho valor, que eu posso se provar pros outros, eu sou isso, eu sou aquilo, e fala. Tá no coração é a qualidade da presença. É eu saber que os vídeos que eu gravo aqui, o mais importante dos meus vídeos é a minha frequência. É o quanto que eu estou no meu coração. Não é o que eu tô falando, é a minha frequência. O quanto que eu consigo puxar vocês para esse level do coração e fazer com que vocês se acolham também. Por isso que eu bato a tecla na prática da devoção. Porque é um momento que você passa com você, é um momento de devoção consigo mesmo.
que você está parando, né? Parando completamente, meditando, que é o feminino, né? Que é o que é necessário no terceiro olho. Da gente parar completamente e se permitir estar numa frequência de receptividade, que é uma qualidade do feminino, de receber as coisas da vida. E o masculino fala, não, você tem que ir atrás. O feminino, não, eu estou aqui, eu sou magnética, as coisas vêm até mim. Eu não preciso ficar o tempo inteiro indo atrás das coisas. Como é que é viver desse lugar de abundância, que é o feminino, né? O masculino é meio que o mundo que está de hoje em dia, a escassez, tem que ir atrás, tem que fazer, tem que correr atrás do dinheiro, tem que fazer as coisas acontecer. Estar no feminino é eu saber que eu tenho valor simplesmente por existir. Eu tenho o direito de receber amor da vida pelo simples fato de que eu existo. Eu parada aqui, né? E essa qualidade do feminino de estar parada, de receber, de sentir, sabe, de comer a comida, de sentir o gosto da comida, da sensualidade, falando um pouco da... E quando eu falo sensualidade, não é só mulheres, são homens também. Homens são sensuais também, o jeito, a forma como eles andam, não é aquela peça o tempo inteiro. Pra mim, eu percebi ultimamente que uma coisa que é muito atraente pra mim são homens que são bem centrados. Não é homem que é desesperado, que tá indo atrás das coisas o tempo inteiro. São homens que são calmos e centrados. E geralmente eles têm as qualidades do feminino, que é de receptividade. Eles sabem me receber, eles sabem abrir espaço pra me receber. Ele não tá o tempo inteiro em cima de mim, tentando me conquistar e tentando provar que ele é, né? Então, o feminino é relaxar, é o relaxamento. É a gente parar pra respirar, é parar pra ouvir a música. É quando eu for pra praia, é eu sentir a areia no meu pé. É um novo modo de operação que é totalmente novo pra mim, porque eu tô tão acostumada desde pequena a estar sempre agindo e fazendo as coisas, porque eu achava que o meu valor como pessoa vinha das coisas que eu fazia e não de quem que eu era. E eu tô aqui pra falar que você tem valor e você é perfeito do jeito que você é, sem você fazer absolutamente nada. As características do feminino é relaxar, é ser receptivo, é atrair as coisas, é ser magnético, é estar no coração, é saber acolher. E vocês homens principalmente, se vocês não... Porque assim, muitos homens falam, mas esse negócio de feminino. Se você não sabe se acolher e acolher as suas próprias emoções, uma mulher poderosa vai te dar um medo do caralho. Então, ou você sabe lidar com as suas emoções e sabe se acolher e passa a ter esse approach, abrir o seu coração e ter esse amor por si mesmo, ou você nunca vai ter uma mulher poderosa perto de você. E eu falo isso para nós mulheres também. Se eu não sei me acolher, se eu não sei estar nessa frequência de amor, como é que eu vou conseguir ser um ser humano completo? Aqui a gente está falando da dança das polaridades, do feminino e do masculino. Então, não é sobre escolher um, escolher o outro. Se você tem bastante do masculino, ótimo. Como é que eu posso trabalhar mais no feminino? E eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Tá meio que um mistério como é que vai ser esse canal de hoje em diante, porque a máscara caiu e eu sei que o meu poder tá no meu coração, eu quero passar a operar mais do level do meu coração, mas eu quero convidar vocês também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mini meditação aqui no final. Eu fiz ontem no Círculo de Mulheres, as mulheres gostaram. Queria que serve até pra mim aqui pra dar uma enxugada, porque eu acostumei a ser muito masculina na minha vida e tem razões pelas quais eu passei por isso. Eu tive a experiência com cogumelo, eu vi que passei por abuso quando eu era pequena e eu aprendi a ficar nessa defensiva. O feminino, ele se permite ser, o feminino ele confia no universo, ele confia no divino. Ele confia que existe um mecanismo da realidade que está a nosso favor, que eu não preciso ficar o tempo inteiro fazendo as coisas, eu posso descansar em quem eu sou. Então vamos fechar os olhos, para vocês se sentirem confortáveis, a não ser vocês que estejam dirigindo o carro, pelo amor de Deus. Se permita, né, para vocês também que são iguais a mim, quando alguém começa uma meditação num vídeo, eu já falo, pelo amor de Deus, não quero meditar agora. Mas eu te convido a se conectar com a sua respiração. Fecha os olhos, se você se sentir confortável. Bota a mão no seu coração.
E tem um ditado que fala que a gente está a uma respiração de distância de uma vida completamente diferente. Então, toda vez que eu sento, eu respiro fundo. Toda vez na minha meditação, eu dou 3 respiradas fundas. Puxa o novo, joga o velho para fora. Respirar de novo, puxa. Joga para fora. Puxa. Joga o velho para fora. Coloca a mão no seu coração e vê como é que seu coração está se sentindo. A gente passa o tempo inteiro na mente perguntando como é que minha mente está, o que eu tenho que fazer, qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer. E a gente passa bem pouco tempo perguntando como é que o nosso coração está, como é que eu estou me sentindo. E a nossa mente já chegou onde era para chegar, já evoluiu. Quem não evoluiu ainda é nosso corpo, nosso coração. Então, como é que meu corpo está se sentindo? O que meu coração está me falando? E o coração, ele vai te falar através de sentimentos, não é palavras. Então, toca no seu coração. E eu queria que você se permitisse relaxar nesse momento. Se desse o direito de relaxar. Se você acha que seu corpo já está relaxado, eu peço para que você relaxe mais 10%. Tem como você soltar o seu corpo mais um pouquinho se for necessário, dar uma respirada funda. Relaxa mais um pouco. E pensa que existe a luz do divino e ela está cuidando de você. E quando você descansa, o universo continua funcionando em volta de você. Você não precisa controlar o tempo inteiro, que essa é uma característica do masculino, né, da mente, de estar sempre controlando. Se eu não fizer as coisas na minha vida, as coisas não vão acontecer. E eu tô aqui para falar que operar do seu coração é permitir que o universo aconteça em volta de você. É permitir que o divino se desdobre, que o mundo se desdobre em volta de você e que as coisas que são para ser suas, não existe nada que você possa fazer para que aquilo não aconteça. O que é seu vai chegar na sua vida. E quanto mais você relaxar o seu sistema nervoso, mais aquilo vai vir na sua vida. O nome do jogo é relaxar o sistema nervoso. Então o que eu tô fazendo aqui é te convidando a relaxar o seu sistema nervoso. Então se permita respirar fundo e relaxar. E pensa que você não precisa controlar tudo o tempo inteiro. Isso é um mito da mente, né, de operar na terceira dimensão, de que você está no controle o tempo inteiro, você está dirigindo o carro e se você não fizer as coisas não acontecem. Aqui tem algo que a gente chama de a entrega ativa. Você continua fazendo as coisas, você continua cuidando do seu corpo, você come a comida que você acha que faz bem para o seu corpo, você faz sua meditação, mas de resto você não precisa ficar controlando tudo. Se permita relaxar e saiba que tudo está a seu favor. Eu falei que o que é seu não tem nada que você possa fazer para estragar aquilo. E o que não é seu não tem força nenhuma, não tem intelecto nenhuma que você possa fazer para que aquilo aconteça. O que é para ser seu vai vir para você. E quanto mais relaxado você estiver, mais rápido aquilo vai chegar para você. Não significa que você vai ser preguiçoso, você não vai fazer absolutamente nada. Você vai relaxar e vai trabalhar no seu feminino, no seu magnetismo, porque a natureza e essa realidade é extremamente abundante. Tem para todo mundo. Sai dessa mente escassa masculina de que você precisa fazer tudo para ter as coisas. Entra no feminino e se conecte com a abundância, né? Com a mãe Gaia, mãe natureza, que é abundante. E tudo que é seu de direito vai vir para você. Mas você precisa relaxar. Passar a operar da quinta dimensão. É uma transição, a gente não vai julgar o que você fez e o que você ainda faz. É um processo, né? Baby steps, passinhos de formiga. Estamos começando a trazer consciência para isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que seria esse momento se você não tivesse que controlar nada? Se você se permitisse relaxar completamente.
Pensa que tem uma cama de penas onde você está deitado, está quase flutuando e você não precisa fazer absolutamente nada. O que é seu de direito vai vir para você, porque a natureza é abundante. Essa é a mente próspera de abundância. A natureza não negocia, a natureza não está no intelecto, ela não fica falando se você fizer isso eu te dou água. Qualquer momento que você quiser ir lá no rio, tem água para você. Qualquer momento que você quiser beber água, tem água para você. Tudo que você quiser na sua vida vai vir para você. Basta você pensar que o universo está conspirando a seu favor, não contra você. Então é sair do level da mente, onde tudo é escasso, e operar no level do coração, onde tem para todo mundo, e não só você tem para você, mas você tem para dar também. Se abrir para os outros. Parar desse negócio de se proteger, cada um por si. Todos por todos, não é todos por um. Nós somos o todo. Quanto mais a gente opera do level do coração, mais a gente vê que a gente é o todo. Como é que seria esse momento se você não tivesse nada para se preocupar? Se você não tivesse nenhuma preocupação. E aí você vê que quando eu pergunto isso, né? Como é que seria a sua vida nesse momento se você não tivesse nada para se preocupar? Você vê que é um sentimento, é uma sensação no seu corpo. A mente dá até um bug no sistema. A mente fica, não, mas eu tenho que preocupar, tem negócio, tem que fazer aquele negócio. Não, nesse momento você não tem que fazer absolutamente nada. Você pode se permitir descansar, estar nesse lugar receptivo de receber luz do universo, de operar do seu coração, de receber a abundância do divino. Como é que seria esse momento se você não tivesse nada para se preocupar? Você percebe a sensação no seu corpo? Como é que seria esse momento se você não tivesse nenhuma preocupação? Ah, mas tem que cuidar do meu pai, tem que cuidar da minha mãe, da minha avó, que tem que ligar para não sei quem. Não, nesse momento você está de férias da preocupação. A gente está numa sociedade onde foi ensinado que a gente precisa fazer as coisas e a gente precisa se preocupar com tudo. Esse é o mindset da escassez. Se dê a permissão de ver que se você parar para descansar, a vida continua acontecendo. Acolhe o seu ego que pensa que precisa controlar tudo o tempo inteiro. Quando a gente dorme, a gente não está controlando. E o mundo continua acontecendo. Mas o ego pensa que está tudo acontecendo por causa dele. Então acolhe esse ego, essa criança interna que acha que precisa estar fazendo as coisas o tempo inteiro. Se dê a permissão de descansar. E de relaxar o seu sistema nervoso. Para vocês que querem prosperidade, relaxa o seu sistema nervoso e pensa que o universo está ali a seu favor. Ele está ali pronto para te servir. Sai da mente. Se permita, nesse momento, descansar. Quando foi a última vez que você pegou umas férias das suas preocupações? Como é que seria esse momento se você não tivesse preocupação nenhuma? E para vocês que acham que vocês têm depressão, e se essa depressão é uma ladainha, um discurso mental que você repetiu a vida inteira, e essa depressão nada mais é do que um acesso à libertação. Nada mais é do que o seu coração falando: eu tô cansada de jogar esse jogo mental. Eu não quero mais jogar desse jeito. Eu quero me acolher, eu quero descansar, eu quero me dar o direito de não ter preocupação nenhuma e de ser, não de fazer. E se essa depressão é você cansado de jogar essa peça de teatro onde está todo mundo fingindo que está feliz, nesse modo de fazer o tempo inteiro. E se essa depressão é um espaço ali de consciência, né? Um espaço onde o seu corpo está te falando que está cansado. Depressão, né? Você está sendo pressionado.
essa peça de teatro, né, da realidade, que é ilusória, está sendo pressionada em cima de você, da sociedade. Aí falam que você tem depressão. Eu te convido agora a questionar o que é depressão. É você ter sentimentos? Quem é que tem sentimentos? É o seu coração. Será que a gente pode abrir um espaço para acolher esses sentimentos, ao invés de falar que a gente tem depressão, que a gente não está funcionando direito? Que você não serve para nada porque você não está fazendo, porque você está cansado de jogar esse jogo, de fazer o tempo inteiro? Será que você não é um ser humano normal e na verdade você não tem depressão, você simplesmente está passando pelo processo de ser humano, que significa sentir todas as emoções que a gente veio aqui para sentir? Não é só se sentir feliz o tempo inteiro? Depressão é um despertar espiritual. É o seu eu superior falando, eu tô cansado de jogar aquele joguinho, tem como a gente brincar de outra coisa? Que tal a gente descansar um pouco e sair dessa pecinha de teatro que não tá me servindo mais? Então, nesse momento, se permita relaxar o seu sistema nervoso. E aí você vai ver que existe uma outra forma, né? Se você dá umas 3 respiradas fundas, existe uma outra forma de operar nessa realidade. Você pode operar do level mental e cair em brigas intelectuais, ou você pode operar do level do coração. Eu queria agora que você passasse a enxergar a sua realidade, né? Um convite para você enxergar como é que seria a sua realidade se você operasse mais do coração. Se você consultasse mais o seu coração e a sua intuição, que são essas qualidades do feminino. Como é que seria a sua vida? Pensa numa pessoa que você tem brigado bastante ultimamente. Enxerga aquela pessoa e vê que a forma como ela está te tratando é um reflexo de como ela está internamente com ela mesma. Será que você pode descer para o level do seu coração e começar a enxergar aquela pessoa com mais compaixão e ver que ela está no processo dela? E que você está tentando brigar fogo com fogo? Operar do coração não é ir pra guerra, não é lutar. É sair desse mindset de guerreiro, de lutar contra todo mundo, de ativismo. É estar no seu coração e acolher você e os outros. A gente precisa de mais amor no mundo, não de mais intelecto. Então você achou essa âncora dentro de você e esse novo modo de operar? E eu queria que você voltasse para esse lugar quando você precisasse. Esse lugar do coração, né? O nosso coração é o órgão mais importante que a gente tem. A vibração do nosso coração, a frequência do nosso coração é sentida a uns 10 pés de distância em volta da gente. Quando a gente sente pessoas em volta da gente, a gente nada mais está sentindo do que o coração daquela outra pessoa. Não é nem a presença dela, é o coração dela batendo. E essa abundância de amor do seu coração, ela é infinita. A luz do divino que brilha dentro de você nesse momento, nesse estado de relaxamento, ela está dentro de você o tempo inteiro. Você não precisa fazer nada para merecer esse amor que está disponível dentro de você, essa luz. Não importa o que você faz, eu trouxe muitas coisas para a consciência aqui nesse vídeo, você não vai usar tudo isso para se julgar, porque você não vai usar isso como carga mental e intelectual para se julgar, porque é isso que a gente faz nessa jornada espiritual. O ego pega tudo e utiliza para dar chibatada em si mesmo. Eu queria te convidar para você ter um approach mais amoroso consigo mesmo, mais gentil. E a gente não vai lutar essa guerra com bomba. É outra forma que a gente vai entrar nessa realidade. E eu te convido a operar desse level do seu coração e de ver o poder que existe dentro de você. Você vai trazer a mente também nesse caminho que a gente já integrou, né? A terceira dimensão. Mas eu quero que você traga o coração com você também. E esse é um desejo meu, que a gente tenha a capacidade de ser mais amoroso com as pessoas e principalmente com a gente mesmo, porque do jeito que tá indo não é sustentável, né? Para que a gente possa ter essa transição para a quinta dimensão. Esse vídeo ficou muito grande, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre tecnologia também e operar mais no level do coração e conexão. Mas muito obrigada, você pode abrir os seus olhos agora, muito obrigada por ter
dado o seu tempo aqui pra mim, ter passado um pouco de tempo comigo. Eu integro muita coisa quando eu tô aqui com vocês. Eu queria que você me falasse um pouco de como é que foi pra você receber tudo que eu falei aqui. Demorei um pouco pra gravar vídeo, porque quando a máscara cai depois de eu ter picado, né, meu arquétipo é da cobra, de ter provocado muitas pessoas, é um pouco difícil eu vir e mostrar esse meu lado mais amoroso, mais feminino, mas é um desejo meu e eu espero que meus vídeos acolham mais e mais pessoas. Eu não quero mais ficar operando somente do intelectual. Eu acredito muito no poder do coração, né, e que a gente evolui como ser humano quando a gente opera mais da quinta dimensão, né? É uma ascensão que a gente está passando. A gente não está procurando a perfeição. Pega as coisas aqui, são sementinhas que estão sendo plantadas na sua mente. A gente não vai mudar da água para o vinho. Estamos todos nessa jornada, eu tô junto com vocês. Dá um feedback aqui, me fala o que vocês acharam desse vídeo. Semana que vem eu vou abrir a segunda turma do Maverick Mind. Essa vai ser a última turma que eu vou ter consultoria individual, né, que eu vou, porque dentro da mentoria em grupo tem uma mentoria individual comigo que eu dou de bônus. Esse vai ser o último grupo do Maverick Mind que eu vou dar essa mentoria, porque é bastante tempo. Ao mesmo tempo eu gosto de fazer isso, mas eu quero que o Maverick Mind seja somente sobre a Matrix, né, sobre o tema em si e não sobre a mentoria individual. Então, se vocês quiserem se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo. Isso aí, não esqueça de se celebrar nesse processo, porque se a gente tá trazendo algo para a consciência e a gente se julga, vai voltar para o inconsciente. Então, enquanto a gente está trazendo isso para a consciência, seja amoroso consigo mesmo. Acolha. Fala, nossa, Laísa, você fez essas coisas por muito tempo, mas agora está trazendo consciência, é momento de mudar, tudo bem, você errou de novo, tudo bem, a gente pega de onde parou. Então, é esse approach. Né? O Matt Kahn fala, se você não faria com uma criança de 5 anos que está chorando, não faça consigo mesmo. Então esse vídeo é um convite para que você se trate com mais amor. Um beijo, até a próxima.